FM, o Gustavo Lima, proibido terminar. Tamo junto com quem ajuda. Vamos lá, tamo junto com quem ajuda. E ó, estamos recebendo aqui uma visita muito legal hoje. A Isabela Nardi, que é do Lar Casa Bela. Isso, coordenadora técnica desse projeto, que a gente vai falar bastante hoje aqui. Muito legal. Isabela, primeiro é uma alegria receber você aqui com a gente, um trabalho tão nobre que vocês realizam aí com o Lar Casa Bela. O Lar Casa Bela existe há quanto tempo, Isabela? O Lar Casa Bela existe há 13 anos na cidade de Sorocaba, realizando o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes vítimas de violência, negligência, abandono ou abusos. Muito bem. E vocês têm um trabalho muito bacana que é de acolhimento a essas crianças que, como você bem citou, né, abandono, abuso, alguns problemas dentro da casa, que são os mais diversos tipos, né? Vocês que trabalham com isso, né, devem enfrentar e ficar sabendo de cada realidade que a gente nem imagina, né, Isabela? É isso mesmo, é mais próximo do que a gente imagina, né? Todas essas situações de violência, né, e negligência às crianças, né, à infância e também aos adolescentes. Aninha, sua pergunta para Isabela. Olha, eu já vi várias vezes, né, projetos em prol lá Casa Bela, Isabela, mas eu gostaria muito de trazer mais aqui como as pessoas podem ajudar, como o projeto precisa também ser ajudado. Então, assim, como a gente pode fazer para te ajudar? Legal. Bom, o Lar Casa Bela, né, como a gente disse, é uma organização que acolhe crianças que são retiradas das suas famílias, então existem várias formas de contribuir com o nosso trabalho. Né, existe a possibilidade de se candidatar para ser uma família acolhedora, né? Nós acolhemos na modalidade de acolhimento familiar, então essas crianças, ao invés de ficarem nos abrigos, né, convencionais, que a gente mais conhece, mais escuta falar, elas são cuidadas por famílias voluntárias durante esse período. Então elas não ficam nas instituições, elas ficam na casa de famílias. Então a nossa maior necessidade hoje é de famílias que possam abrir, né, as suas casas, o seu coração, para receber essas crianças temporariamente, né, ali nesse período que elas necessitam desse cuidado. Existe possibilidade de voluntariado, nós recebemos doações e também através da doação automática da Nota Fiscal Paulista. Sempre que a gente vai comprar alguma coisinha no mercado e perguntam pra gente, quer o CPF na nota? Quando a gente cadastra uma instituição como instituição beneficiada, aquele crédito, né, do imposto, ao invés de retornar para a gente enquanto pessoa física, retorna para a instituição como recurso. Hoje, esse trabalho realizado, né, pelo Lar Casa Bela, ele é 100% custeado com recursos próprios. Então, nós não recebemos verbas governamentais para cuidar dessas crianças. Então, é através das doações e da Nota Fiscal Paulista que a gente mantém o nosso trabalho. Muito bacana, realmente, né? E como tá aqui, a gente estava conversando um pouco fora do ar, vocês seguem totalmente essa questão aí do Estatuto dos Direitos, né, da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Que visa proteger, né, as crianças que tiveram aí seus direitos violados por alguma questão. Agora, Isabela, hoje vocês têm quantas famílias cadastradas, mais ou menos? Hoje nós temos 9 famílias cadastradas. É importante a gente lembrar que cada família determina ali um perfil de acolhimento. Então, tem famílias que acolhem só bebês, famílias que acolhem crianças um pouco maiores. Então, a gente precisa ter sempre um número maior de famílias para poder atender a demanda de acolhimento que chega até a instituição. Bom, e a incidência é para qualquer tamanho, né? Qualquer idade também de crianças, né? Então vocês precisam, quanto mais esse leque for ampliado, né? Vocês tiverem mais famílias participando com perfis diferentes, vocês vão conseguir atender muito mais, né? Sim, com certeza, né? A nossa capacidade de atendimento, ela está diretamente ligada, né, à disponibilidade dessas famílias. Então, quanto mais famílias, mais crianças a gente consegue acolher, mais direitos a gente consegue preservar, mais crianças a gente consegue proteger. Nossa, bem interessante ouvir tudo isso. E olha, antes de te perguntar quais as características, como as famílias podem se candidatar, né, para ser uma família acolhedora, gostaria de entender melhor qual que é a importância, então, para essas crianças, né, quando elas recebem esse cuidado, né, do que o projeto faz, ao invés de ir para o meio tradicional aí, que seria o rumo, né, dessas crianças. Sim. Bom, quando a gente fala de família acolhedora, não é todo mundo que conhece, né? Ainda é uma modalidade pouco difundida, né? Aqui no município de Sorocaba, nós estamos executando
serviço de família acolhedora. Nós implantamos o serviço de família acolhedora no ano de 2022. O Lar Casa Bela implantou em 2022. Antes disso, nós tínhamos a modalidade mais conhecida, né, que era o acolhimento institucional, e a gente vive na prática, né, essas mudanças, essas diferenças. Então, quando a gente fala de família acolhedora, a gente fala de uma proteção num ambiente familiar. Então, quando a criança é retirada ali daquele contexto de violência, né, ela não precisa ser violentada de novo no ambiente institucional. Sim. A gente tem uma família que se dedica àquela criança, né? Então, são relatos que a gente escuta dessas crianças no dia a dia, né? Coisas que pra gente parece simples. Então, ai, tia, eu posso levar agora um amiguinho pra tomar café da tarde na minha casa. Eu posso sentar na mesa e jantar em família, né? Eu posso ir para a escola todos os dias, né? Às vezes, em alguns contextos, isso não é possível. Então, são coisas pequenas, né? Que para nós podem parecer simples, mas para essas crianças tem um impacto muito grande. Então, quando a gente olha individualmente para essa criança, a gente entende a demanda que ela tem, a gente atende essa necessidade dela, né, de maneira completa, de maneira integral, e a gente encaminha ela o mais rápido possível e da maneira mais adequada. Ou seja, dá a oportunidade dessas crianças a terem a experiência do que seria uma família de fato na vida delas, que muitas delas não tiveram essa oportunidade, né? essa estrutura, né? Essa experiência familiar, né? Porque às vezes é uma família extremamente tumultuada, tem uma série de problemas, como você falou. A gente não vai entrar nessa questão aqui, mas a gente sabe que existem muitos problemas, e para chegar num ponto desse, de realmente precisar a criança ser retirada do convívio daquelas pessoas ali, é para preservar realmente a integridade física, emocional, né? E de amadurecimento daquele serzinho, não é isso? Sim, é exatamente isso. A gente pode, através do acolhimento familiar, dizer para essas crianças que é possível viver em família, que é possível ter um funcionamento saudável de família, né? De famílias que vão ao supermercado juntas, né? Que sentam juntos para jantar, que passeiam, né? E que dão experiências afetivas valiosas para essas crianças, e não naquele contexto de negligência que a grande maioria delas veio, né? Então, hoje mesmo a gente fez um acolhimento, e aí a criança sempre quando chega assustada, né? Sem saber o que vai acontecer, para onde ela tá indo, quem vai cuidar dela, né? E aí a hora que ela entrou, a equipe conversou, explicou tudo o que ia acontecer e falou a família acolhedora que estava esperando, né, para receber aquela criança. E aí, antes de ir para casa da família acolhedora, essa criança olhou pra gente e falou assim: nossa, tia, que bom, porque eu achei que eu ia pro abrigo. Então, assim, as crianças sabem desse contexto. E aí, quando a gente diz pra elas, é mais esperta do que a gente imagina, exatamente, né? Aí a gente falou, não, tem uma família te esperando. E isso conforta, né? Saber que ela vai poder ser cuidada num ambiente familiar nesse momento de dificuldade da vida dela. Nossa, eu tenho a certeza que antes da gente pensar na dificuldade que é você oferecer seu tempo, espaço da sua casa, né? Até a complexidade que você vai precisar administrar nessa criança que vai chegar, tenho certeza que o aprendizado é mútuo, né? A troca entre a criança, o que essa criança também vai levar para essas famílias é muito grande. Sim, com certeza, né? A gente ensina e aprende a todo momento, né? Com essas crianças quando elas chegam, e principalmente quando elas vão, né? Todo mundo sempre fala assim: ai, mas e depois para ir embora? Como que a gente faz para deixar ir embora? Porque é temporário, né? É provisório. E a gente sempre fala para as famílias, o sofrimento ele é inevitável, porque a gente se vinculou com essa criança, mas a sensação do dever cumprido, de saber que você impactou positivamente na vida daquela criança e que ela tá seguindo um caminho que é seguro, isso paga, né? Qualquer sentimento ali de luto, né? Que a gente venha a viver, a passar. Então, a gente vai se confortando pelo que foi bom, né, durante o período do acolhimento dessa criança. Bom, Isabela, e para quem está nos ouvindo agora, tem interesse a conhecer um pouco mais, para se cadastrar como família acolhedora, para saber, né, quanto tempo, em média, uma criança fica com a família acolhedora, né? O tempo máximo ou o tempo médio que vocês têm observado. Passa alguma dessas informações aí para as pessoas que querem ter mais contato com o trabalho que o Lar Casa Bela realiza. Sim. Bom, hoje a nossa maior porta de entrada são as nossas redes sociais. Então a gente compartilha lá o dia a dia das nossas crianças acolhidas, das nossas famílias acolhedoras e de todas as atividades que a gente realiza. Então o nosso Instagram é @lar_casabela.
Lá vocês vão encontrar tudo, né, do trabalho que a gente realiza. E hoje, quando a gente pensa em tempo de acolhimento, a gente tem a legislação que diz que o tempo máximo de acolhimento é de até 18 meses, 1 ano e meio, né? Assim como qualquer outra modalidade de acolhimento, esse é o tempo. Mas a gente observa nas experiências, né, do nosso serviço de família acolhedora, um tempo médio de 6 meses de acolhimento. Então, uma média ali de 6 meses que essa família vai ser responsável, né, pela vida daquela criança junto da equipe. Muito legal. Isabela, a gente esqueceu de abordar alguma coisa aqui. Você gostaria de complementar? Eu acredito que não. O principal é a gente convidar a sociedade para contribuir com a vida das crianças, né, do nosso município, que tanto precisam de um acolhimento digno, né, de uma proteção integral. Então, que as pessoas possam cada vez mais falar sobre o serviço de família acolhedora. É um prazer estar aqui, né, falando sobre isso, que as pessoas conheçam e possam, de fato, participar e transformar a vida das crianças junto com a gente. Muito bom, agradecer sua participação. Isabela Nardi aqui do Lar Casabela, né? Isso, coordenadora técnica. Então, olha, mais informações tem o Instagram e com certeza acompanhar esse trabalho de pertinho vai valer a pena, hein? Com certeza. Lar_Casabela. Isso tudo mesmo, junto. Lar_Casabela, tudo junto. Isabela, obrigado, querida. Eu que agradeço. 6h15, tamo junto na Band.